Olá, meu nome é Jéssica Michele e hoje vamos falar sobre as aplicações da zoologia na zootecnia. Uma das principais funções da zootecnia é a produção de animais para o consumo, sempre visando potencializar a produtividade desses animais. Para que isso seja possível, é necessário estudo profundo não apenas dos animais domésticos, mas também das espécies de parasitas que são os principais fatores de prejuízos econômicos na agropecuária, o que faz da zoologia ainda mais necessária para a definição do parasito, ajudando no diagnóstico e posteriormente na terapia adequada. Na avicultura, os protozoários, eumintos e nematóides são os principais causadores de patologias e mortalidade das aves, afetando negativamente a economia, prejudicando o produtor e posteriormente o consumidor. A Eumeria tenella é uma das espécies de protozoários de maior importância na avicultura, devido à alta propagação da patologia coccidiose. O protozoário ataca as células intestinais das aves, causando diarreia com sangue, apatia, anemia, hemorragia, falta de apetite e outros sintomas. As sulfas são indicadas para o tratamento. Já a capilária é um nematóide que causa capilariose. Ele se instala no intestino delgado das aves e os principais sintomas são anemia, perda de peso, diarreia, má digestão e dilatação do abdômen. É recomendado o tratamento à base de piperazina e levamisol. Uma outra doença muito comum nas aves de produção é a ascaridiose, causada por um euminto que também se aloja no intestino delgado das aves, onde provoca uma série de infecções, perda de apetite, peso, anemia, prostração e diarreia. O tratamento indicado é a base de albendazol e mebendazol. O diagnóstico dessas doenças são dados a partir de exames de fezes e necropsia patológica. Essas patologias são transmitidas de maneira direta, de ave para ave, através dos ovos e larvas dos parasitas que são depositados nas fezes da ave e que infectam as outras que dividem o mesmo ambiente. Por fim, é necessário que as aves estejam devidamente vacinadas e que não haja contato das aves da granja com os animais silvestres, que podem ter no ambiente em volta, e o manejo higiênico e nutricional adequados para que essas doenças não circulem na granja. Olá, professor Léo. Eu sou a Jade e eu vou apresentar aqui a minha parte no trabalho. Vou falar sobre a zoologia aplicada na criação de gado. Tudo bem? Para começar, a zoologia ela acaba se tornando muito importante na zootecnia porque a gente trabalha com animais domésticos de grande porte e eles vão ter muitos tipos de parasitas diferentes. E é bom a gente saber como controlar esses animais, não é? Então, são muitas doenças nos bovinos que afetam a produção e acabam reduzindo o rendimento e a lucratividade dos produtores. Uma boa parte dessas doenças, principalmente as que são provocadas por vírus e bactérias, até que podem ser evitadas, né, ou controladas pelo uso de vacinas e outros tipos de medida. Mas no caso dos parasitas, é muito difícil manter a imunização do rebanho inteiro. Isso acaba sendo um problema sanitário muito importante para a produção do gado de corte, do gado de leite, não só aqui no Brasil, como no mundo todo. Os prejuízos causados para o produtor de bovinos por conta dos parasitas pode chegar até 20% da redução do ganho de peso, anemias, bicheiras ou outras doenças de infinitas possibilidades. Os sistemas tradicionais de produção já são bem conhecidos, tanto os mecanismos de contaminação dos animais, como as formas mais eficientes de controle das parasitoses. Os estudos realizados sobre o ciclo da vida dos parasitas em sistemas tradicionais, bem como o mecanismo de infecção e infestação, vão possibilitando para a gente o desenvolvimento de técnicas eficientes de controle dos parasitas. E aí que entra a zoologia, porque nela a gente pega uma base bem interessante sobre os vários tipos de animais, os anelídeos, os eumintos e outros diversos seres que podem se tornar parasitas desse gado, né? Desse modo, a gente se baseando no conhecimento que já existe sobre os parasitas, que, como eu disse, são muito evidenciados na zoologia, com as técnicas mais complexas de manejo de culturas nos sistemas, é possível a gente usar de medidas sanitárias que diminuam a ocorrência desses parasitas. E nesse trabalho vão ser discutidas, portanto, a questão de conhecimento dos parasitas bovinos através das matérias que foram ministradas em zoologia. Basicamente, os parasitas eles são organismos que se alimentam de outros seres vivos, nesse caso do trabalho, os bovinos. Eles dependem desses animais maiores para sobreviver e se reproduzir.
Assim, os parasitas acabam meio que atrapalhando o desenvolvimento desses animais hospedeiros e, consequentemente, vai trazendo prejuízo para o produtor daquele animal. Cada espécie de parasita possui suas próprias características, né? Tanto físicas quanto alimentares, de ciclo de vida, e é muito importante esse tipo de informação para que tenha um controle, né? Somente com o conhecimento dessas características é possível traçar diferentes programas de manejo eficientes que funcionem no combate. Uma característica muito importante do ciclo de vida dos parasitas é que a maioria deles passa parte da vida no hospedeiro e passa parte da vida no ambiente. Então, é possível usar técnicas de controle direcionadas para cada uma dessas fases. De um modo mais simples, a gente pode dividir os parasitas em dois grupos. Os ectoparasitas, que são aqueles que, durante a fase parasitária, eles vivem na superfície ou nas cavidades do hospedeiro, ou seja, por fora, certo? Eles vivem por fora do animal, como o carrapato e a mosca. Não chega a ser algo tão interno. Já os endoparasitas, a maioria deles vive no trato intestinal do animal, mas são aqueles que, durante a fase parasitária, estão dentro do hospedeiro, no sangue, no tubo digestivo, no pulmão e em vários outros tecidos do corpo. E a gente tem como exemplo os helmintos, que são os vermes, e os protozoários. Vamos começar falando dos ectoparasitas, se tratando das moscas, né? As moscas, elas que parasitam os bovinos, elas podem ser hematófagas, ou seja, se alimentam do sangue do animal, ou causadores de miíases, que são as famosas bicheiras, né? As moscas hematófagas, elas são parasitas quando adultas. Já as moscas de bicheira fazem o parasitismo quando ainda são aquelas larvinhas, né? Elas acabam se relacionando com os bovinos e com o ambiente, né? Os prejuízos causados pelas moscas hematófagas são decorrentes da perda de sangue, dos danos causados ao couro do animal, da perda de produtividade pelo estresse causado por aquelas picadas frequentes, assim como as doenças que podem transmitir, porque os carrapatos e as moscas, esses animais, eles podem ser vetores de outras doenças. As principais moscas hematófagas dos bovinos são as moscas dos chifres, a Hematobia irritans, e a mosca dos estábulos, a Stomoxys calcitrans. Eu estou falando aqui primeiro da Hematobia irritans. Ela, que a gente pode chamar de mosca dos chifres, passa quase todo o tempo se alimentando dos bovinos e só sai para colocar os ovos, né, que são colocados nas fezes frescas desses animais. Ao contrário da mosca de chifres, a mosca de estábulo passa a maior parte do tempo do lado de fora do hospedeiro. Ela só vai até os animais para se alimentar. Fica alguns minutos e depois procura um lugar protegido para repousar. Isso pode ser nas fezes ou em outras regiões ali do pasto. No caso das moscas causadoras de miíases, eu trouxe aqui o exemplo da Dermatobia hominis, a famosa mosca das bicheiras, né? Tem muitas espécies existentes no Brasil e colocam seus ovos diretamente sobre a pele do animal que já tem algum ferimento aberto ali. E pode ser arranhões, cirurgias, um umbigo que não foi curado e outras várias feridas. As larvas que eclodem, elas se alimentam do tecido do animal, da pele, né, de outras partes. E uma característica importante é que essas moscas não têm preferência por bovinos, ou seja, elas podem se alimentar e se reproduzir em qualquer tipo de animal, inclusive nos animais selvagens. O berne, que é a larva, que é a larva dessa mosca, ela possui um ciclo biológico mais complexo que as demais moscas citadas anteriormente, né? A mosca do berne não coloca seus ovos diretamente sobre um animal. Ela captura outra mosca e coloca seus ovos sobre ela para que ela leve esses ovos até o hospedeiro. Ou seja, todas as moscas citadas possuem etapas de vidas que dependem de animais, no caso os bovinos, para sobreviver. Mas elas também passam boa parte da vida no ambiente, onde acabam sofrendo a influência dos fatores ambientais que algumas vezes podem ser alterados para interromper seu ciclo. E aí que está o segredo de combate a esse tipo de parasita. Agora falando dos carrapatos, vamos falar do Rhipecephalus micrópolis, não sei se está certo, mas ele é o famoso carrapato do boi, é um dos parasitas que causam mais prejuízos ao produtor de gado também, principalmente se no rebanho tiver animais com raças europeias. Esses animais europeus, eles são menos resistentes aos carrapatos e às doenças que transmitem. Essa espécie de carrapato tem um ciclo de vida monoxeno, ou seja, parasita um único boi durante seu ciclo de vida inteiro. Então, outra característica é que as larvas desse carrapato sobem nos bovinos, se alimentam deles e se desenvolvem até a fase adulta, no máximo até 21 dias de idade. Após estarem alimentadas, as fêmeas, que estão cheias de sangue, caem na pastagem e lá no solo elas colocam os ovos. A média do tempo que o carrapato vai ficando ali naquele ambiente pode variar de 45, 120 dias, 5 meses, de várias coisas, dependendo das condições ambientais. E em questão de temperatura, umidade, isso pode aumentar e diminuir a sobrevivência dos carrapatos, assim como no caso das moscas, que alterações no ambiente podem interromper no ciclo da vida e promover o combate a esses animais.
Agora, falando dos eumintos, o primeiro que eu trouxe aqui é o Hemochose, que trata-se provavelmente, né, da mais patogênicas das eumintoses, ou seja, das verminoses e das infestações leves e moderadas. Ocorre uma diminuição muito grande de peso desse animal, acaba prejudicando a produção, né, e o relativo baixo número de parasitas adultos pode produzir não só essa perda de peso, como uma anemia. Só que esses sinais, eles não são observáveis externamente, né? O parasitismo intenso por esse animal em bezerros promove um decréscimo muito grande no número de eritrócitos, que podem reduzir muito severamente o animal num processo de anemia, traduzindo por diminuição da resistência orgânica dos animais. Com relação aos glóbulos brancos, ocorre um aumento no número de leucócitos por aproximadamente uma semana, iniciando depois da primeira semana pós-infecção, seguido posteriormente de um rápido decréscimo. Agora, sobre o Dictyocaulus, é outro euminto, mas esse no caso é um euminto pulmonar. Seu nome completo é Dictyocaulus vivíparos e tem como habitat a traqueia e os brônquios dos bovinos. As suas larvas são particularmente susceptíveis a condições ambientais adversas, particularmente a dessecação. Durante a fase inicial de uma infecção por Dictyocaulus, as vias aéreas superiores são bloqueadas. Os eumintos adultos, eles causam um enfisema, edema pulmonar e infecções secundárias, que são complicações muito comuns em casos severos. Nas infecções posteriores, a maioria dos animais desenvolve graus muito variados de imunidade. Na ausência de uma reinfecção constante, pode diminuir a imunidade e esse animal se torna suscetível novamente à infecção. Clinicamente, essa doença por eumintos pulmonares pode variar de tosse moderada até tosse persistente e severa, asfixiando o animal, aumentando a frequência respiratória, não tem ar suficiente. Infecções severas nos bovinos são acompanhadas de grande perda de produção e produtividade, ou seja, também gera prejuízo para o produtor daquele gado. Vou começar pelos coccídeos. Os principais animais desse grupo que parasitam os bois são o Eimeria bovis e o Eimeria zoerni. O principal parasita de bovinos que pertence a esse grupo é o Eimeria bovis. Os coccídeos, eles são parasitas microscópicos que se multiplicam muito dentro das células intestinais do animal e acabam destruindo aquele tecido, né? A redução do número de células prejudica a absorção dos nutrientes, causa feridas, leva a redução no ganho de peso, leva bezerros à morte, porque eles ainda não estão completamente desenvolvidos. Esses parasitas, eles têm seu ciclo de vida em etapas que ocorrem fora dos animais ou dentro. As alterações no ambiente também proporcionam, né, a cultura, a técnica do manejo e vão influenciar drasticamente no desenvolvimento dos coccídeos, o acompanhamento de um zootecnista. A gente tem que ressaltar que, apesar de ser necessário fazer esses tratamentos contra esses animais, é bom entender que não pode ser nenhum processo agressivo, porque se prejudica o meio ambiente, vai prejudicar esses animais que comem do pasto, que estão ali naquele ambiente. E se ele estiver contaminado por algum produto químico muito forte, ou estiver faltando iluminação para matar os vermes, isso não vai ser muito eficaz, tem que tomar muito cuidado. E é por isso que hoje a gente introduz muita questão de uma estratégia, né? Por começar pelos endoparasitas, os helmintos, os vermes que eu falei, eles normalmente estão no tubo digestivo, e o tratamento dele é bom, que é melhor ser feito em animais jovens, né? Nos bezerros. Se trata os animais nos meses de maio, julho, setembro ou novembro. Já os endoparasitas coccídeos, eles são microscópicos, então o tratamento preventivo dele é realizado com uma limpeza, a manutenção de uma higiene muito boa dos currais, dos coxos e das outras dependências do estabelecimento rural. É muito importante eliminar o excesso de umidade, porque esse parasita tem uma boa resistência a locais úmidos. Falando a respeito do ectoparasita da mosca dos chifres, é muito bom fazer um tratamento estratégico com ela também, com inseticidas, e aplicar produtos químicos nos meses de setembro e outubro. Já no caso do carrapato do boi, tem uma série de 5 a 6 tratamentos com intervalos de 21 dias nos meses de julho a setembro. E é importante escolher um carrapaticida eficiente e de qualidade. Boa tarde, meu nome é Larissa e irei falar sobre alguns parasitas que podem estar presentes na suinocultura. Os 3 parasitas que foram escolhidos são do filo Nemateumintes. Eles apresentam alto grau de dimorfismo sexual e o seu ciclo de vida pode ocorrer de maneira direta ou indireta, possuindo um hospedeiro intermediário. É importante citar
que essas 3 parasitoses são de distribuição mundial. O primeiro parasita a ser apresentado é o Strongyloides ransomii. Ele é mais ocorrente em explorações intensivas, com temperatura acima de 15 graus Celsius e alto nível de umidade. Dispõe de um ciclo diferente dos demais, pois há uma alternância entre uma geração parasitária no intestino delgado e outra não parasitária no meio ambiente. Vale citar que os 2 tipos podem ocorrer simultaneamente, e que nessa espécie não há machos parasitas, somente as fêmeas são e elas não são hermafroditas. A infecção pode ocorrer de 2 formas: via oral, que se dá por ingestão de alimentos contaminados ou pelo colostro e leite, e via transcutânea, que acontece principalmente na região do abdômen, glândula mamária e espaço interdigital. As larvas entram no tecido subcutâneo e migram pela via hemolinfática para o coração e os pulmões. Alcançam a faringe, onde são digeridas e atingem o intestino delgado, invadindo o epitélio das vilosidades, onde ocorre a maturação e elas alcançam a forma adulta. Nas leitoas pode ocorrer uma migração das larvas que estão presentes no tecido subcutâneo para as glândulas mamárias, assim que se inicia a fase de lactação. É desse modo que ocorre a infecção dos leitões, que ingerem o colostro e o leite nas primeiras semanas de vida. Alguns sintomas que podem aparecer são eritema, que é uma vermelhidão na pele. No intestino pode ocorrer edemas, que é um inchaço devido a um acúmulo de líquido. E os leitões podem sofrer com retardo de crescimento, devido a uma alteração na capacidade de absorção de nutrientes. Anemia, anorexia, diarreia com presença de sangue, falta de energia, dores abdominais, vômitos e tosses são sintomas normais e presentes nessa infecção. O diagnóstico é feito por meio de técnicas de flutuação de fezes frescas, onde é possível visualizar os ovos embrionários com larvas de estágio 1. O tratamento e o controle é feito por meio de medicamentos e medidas higiênicas e desinfecção das instalações e camas, assim como o tratamento das porcas antes do parto. Uma dose única de ivermectina pode ser dada por volta de 4 a 16 dias antes do parto para poder ajudar a evitar a excreção da larva no colostro. O próximo parasita é a trichinela, que tem grande importância sanitária e econômica por seu cunho zoonótico. A sua transmissão para o ser humano é feita via ingestão de carne infectada. O seu ciclo de vida é direto, pois não possui a fase no meio ambiente. Esse parasita possui uma fase intestinal e outra fase parental. A sua fase intestinal se inicia com a ingestão de tecidos musculares contaminados. Devido à ação do suco gástrico no estômago, essas larvas saem da cápsula de colágeno e migram até a região final do duodeno e jejum, invadindo a parede intestinal e formando uma nova cápsula, onde ocorre 4 mudas de cada fase larvar. Após sua maturação, as larvas adultas abandonam a parede intestinal e copulam. As fêmeas, que são vivíparas, liberam larvas de estágio 1 na submucosa intestinal. E é nesse momento que se inicia a fase parental, onde essas novas larvas de estágio 1 se direcionam por meio de capilares sanguíneos e linfáticos em direção ao músculo estriado. E nas células desse músculo, elas irão se desenvolver por volta de 2 semanas. Ao mesmo tempo em que elas se desenvolvem, as células musculares vão aos poucos se transformando em um sincício, contendo as larvas. Esse sincício é uma junção de células que antes estavam separadas e, após se juntarem, apresentam vários núcleos citoplasmáticos. Para que ocorra a continuação do ciclo, é necessário que tenha a ingestão da carne contaminada por outro hospedeiro. A transmissão em suínos é causada por ingestão de sobras de alimentos que contenham carne contaminada, ou por carne e fezes de ratos, assim como por caudofagia, que é uma conduta anormal de um suíno morder a cauda do outro. Em infecções graves, os sintomas que podem aparecer são diarreia ou amolecimento das fezes e enterite. Em infecções mais leves, é raro aparecer algum sintoma. Quando a larva se encontra no músculo,
causa febre, miosite, que é a inflamação do músculo, e miocardite, que é a inflamação do músculo do coração. O diagnóstico não é relevante em animais domésticos vivos. O que se tem é inspeção de carnes para o consumo. O principal ponto de controle da trichinelose é a exigência do cozimento a 100 graus Celsius durante 30 minutos de alimentos humanos oferecidos a suínos. Algumas medidas essenciais são as carcaças identificadas positivas para tal parasita serem descartadas, a limpeza do ambiente e processo de pesquisa de trichinela nos matadouros. O último parasita é o Iostrongylus rubidus. A atividade dele varia, pois depende das condições climáticas, visto que as larvas são bem sensíveis à luz solar direta e à dessecação. Seu ciclo de vida é direto. Os ovos são depositados junto com as fezes do hospedeiro e liberam no meio ambiente larvas de estágio 1, que sofrerão mudas até atingirem sua forma infectante, que é o estágio 3. E esse processo demora em torno de uma semana. A infecção sucede por ingestão de comida ou bebida contaminada por larvas de estágio 3, como também a presença delas no solo em que os suínos se encontram. Chegando ao estômago, essas larvas perdem a sua bainha e penetram nas glândulas fúngicas, por meio dos canais excretores, onde ocorre a terceira e a quarta muda, tornando-se larvas de estágio 4 e, posteriormente, larvas de estágio 5. Essas larvas se dirigem para o lúmen gástrico, local onde ocorre o início da cópula, seguido da postura de ovos. Alguns sintomas podem aparecer no decorrer do desenvolvimento larval, como a hiperplasia das glândulas gástricas infectadas e das glândulas adjacentes, que é o aumento do número de células do tecido. Em quadros mais intensos, pode apresentar ulceração, hemorragias, perionite, que é uma inflamação do peritônio, e até mortes. Os sinais clínicos mais apresentados são gastrite, anemia, diarreia e perda de peso. O diagnóstico é feito à base de exames coprológicos, por meio de técnicas de flutuação com soluções saturadas para a pesquisa de ovos. Em exame pós-morte, as lesões encontradas no estômago podem auxiliar no diagnóstico. O tratamento e o controle pode ser feito através de uso de medicações para a eliminação das larvas, e os lugares em que ficam os suínos devem ser mantidos limpos e secos, com rigorosas medidas de higiene.